seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus, santo é o nome de Jesus. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Aleluias, glórias a Deus, paz do Senhor para o pessoal que está chegando aí nessa live da madrugada, na presença de Deus. Estamos aqui hoje mais uma madrugada para trazer uma palavra para o nosso coração, uma palavra direto no trono do Senhor para o nosso coração. A palavra que eu queria compartilhar aqui nesse momento, para que entre no nosso coração, está lá em Josué, capítulo 3, versículo 5, que diz o seguinte: Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O que eu sinto de falar sobre essa passagem? Que eles estavam aqui numa missão de atravessar, né? Aqui diz a travessia do Jordão. E por muitas vezes a gente se encontra perante a muitas travessias em nossa vida, perante a muitas missões que Deus nos dá, assim como Deus deu a Josué. E acho que voltou agora a internet aqui. E como eu ia dizendo, às vezes a missão ela é tão importante para nós, ela é tão importante para nossa vida, para nossa alma. É uma missão às vezes que nos deixaria tão felizes se concluíssemos, que a gente esquece de quem é que nos capacita para essa missão. Porque tudo que o inimigo quer é desviar o nosso foco, tudo que o inimigo quer é desviar o Filho de Deus da bênção que Deus tem para o Filho de Deus. Então, às vezes, perante a missão, a gente engrandece tanto a própria missão, ou engrandece tanto o resultado que essa missão ela pode nos dar, que a gente esquece quem é que capacita a gente para cumprir a missão. E, sendo assim, às vezes, a gente peca contra Deus, deixando de nos preocupar em levar uma vida correta perante a Ele. Deixamos de nos santificar a todos os dias. Isso é um erro que todo mundo comete. Não é um erro que eu só cometo, que você só comete. É um erro que todo mundo comete, eu acho, porque somos pecadores desde Adão. Por isso que Deus, ele tem tantas estratégias, não sei se assim eu posso dizer, para que a gente consiga andar em santidade. A primeira e maior de todas elas foi o que Jesus fez por nós, o amor de Deus, que Deus demonstrou perante a nós, enviando o seu único Filho. Depois a vinda do Espírito Santo para morar em nós, para nos auxiliar. A Bíblia fala que Ele é o auxiliador, o consolador. Então, muitas estratégias Deus tem nos dado
para que a gente consiga lidar com o defeito da nossa carne, com o pecado da nossa alma, natural lá desde Adão. Então, esquecemos às vezes de nos santificar perante a Deus quando focamos muito na missão. O objetivo de Deus com a missão, às vezes eu creio no meu coração, que às vezes o objetivo de Deus com alguma missão que Ele nos dá, talvez nem é o resultado da missão, mas talvez Deus está nos forjando para ver se nós vamos buscar a capacitação de conseguir concretizar aquela missão em Deus e não em nós próprios. Então, por isso que eu senti de falar isso, porque diz assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas entre vós. Então, cada missão que Deus nos dá, eu creio que nós temos que, primeiramente, focar não na missão, focar em Deus, focar na presença de Deus, focar na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito Santo, focar na oração, focar no jejum e nos santificar, procurar levar uma vida correta perante a Deus. Porque quanto mais eu tento levar uma vida correta perante a Deus, quanto mais eu percebo os meus erros, quanto mais eu peço perdão para aqueles que eu errei, mais próximo de Deus eu estou. Mais limpo o caminho de contato entre a minha alma e o Espírito Santo de Deus. E é dessa forma que o Espírito Santo de Deus ele vai me capacitar para conseguir concretizar a missão que Deus me deu. Então, santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre vós. Então, a preocupação quando temos uma missão não é a missão, é nos santificar, é andar em comunhão com Deus, é tentar levar uma vida correta perante a Deus, que agrada ao Senhor. É engraçado, né? Mas como assim Deus me deu uma missão para me fazer, Deus me deu uma palavra, o profeta lá me entregou uma palavra para me cumprir, é de Deus, eu tenho que focar na palavra? Talvez não. Talvez tu tenha que focar na santificação, na vida com Deus, e daí aquela palavra vai se cumprir, né? Porque nem toda palavra de profeta se cumpre na vida da gente. Deus larga a palavra, Deus ele libera a palavra através de profetas, através da palavra dele, através de sonhos, através de várias formas. Agora, quem vai determinar se essa palavra vai se cumprir na nossa vida? Somos nós. Como? Santificai-vos, porque amanhã Deus fará maravilhas entre vós. Que tremendo, né? Essa palavra é maravilhosa. E no versículo 7 diz assim: e o Senhor disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Mas então tu tá falando que tu quer te aparecer no meio dos outros? Não é. Não é, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente entende que toda a capacitação, toda a capacidade que a gente tem de resolver problema, de prosperar, de cuidar bem da nossa casa, da nossa família, de fazer tudo aqui, enquanto estamos na terra, quando a gente entende que essa capacidade vem de Deus, Deus não se importa de nos engrandecer perante os homens, porque Ele sabe o quê? Que nós vamos glorificar o nome dEle em tudo que fizermos, em tudo que acontecer em nossa vida, em toda a bênção que Deus derramar em nossa vida, a gente vai dizer que foi Deus que deu. A gente vai glorificar o nome de Deus. A palavra de Deus fala, quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória do meu nome. E quando a gente entende isso, acontece isso, ó. Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Deus quer engrandecer os filhos dele perante os olhos do mundo inteiro. Não é para que a gente fique soberbo, não é para que a gente queira se aparecer no meio dos outros,
Bem pelo contrário, é para que a gente diga para os outros que essa bênção que Deus me deu, essa missão que eu consegui concluir, não foi capacidade minha, foi capacidade de Deus. Porque aí, aqui nem diz assim como fui com Moisés, assim serei contigo. O testemunho do teu irmão lá da igreja, o testemunho do teu pastor, o testemunho das pessoas que tu conhece, que tiveram vitórias em nome de Jesus, tiveram vitórias se agarrando nos princípios da palavra, tiveram vitórias glorificando o nome de Deus. Aquele testemunho daquelas pessoas lá, ela impactou a tua vida, ela impactou a minha vida. Testemunhos de homens de Deus que eu ouço pregações de homens aqui na internet, que eu ouço pregações e testemunhos de irmãos, de pastores. Aquilo impactou a minha vida. Aquele testemunho, ele impacta a tua vida. O que aconteceu com Moisés impactou na vida de Josué. E Josué, ele viu como que Moisés, ele conseguia desfrutar das estratégias de Deus, conseguia desfrutar das bênçãos de Deus, conseguia ter um direcionamento de Deus para concluir aquilo que Deus tinha dado para ele fazer. Então o testemunho de Moisés, que era buscar Deus, que era intimidade com Deus, né? Lembra que Moisés ficou naquele jejum que quase ninguém conseguiu fazer? Lembra que Moisés apareceu com o rosto resplandecente, comunhão com Deus, intimidade com Deus? Aquilo tudo impactou Josué. Então Josué pensou, se Deus fez aquilo com Moisés, ele pode fazer comigo. E aqui é o que o Senhor está dizendo. Assim como fui com Moisés, assim também serei contigo. Por quê? Porque Moisés era bonito, porque Josué era bonito, era bonzinho? Não. Porque Josué focava na presença de Deus, focava na obediência. Quando eles foram invadir, tomar a terra prometida, Deus mandou que eles ficassem fazendo voltas. E Josué cumpriu, Josué obedeceu, ele não desobedeceu a Deus. Mas como que ele ouviu que Deus mandou que ele ficasse fazendo voltas? Aquilo era uma estratégia de Deus para que eles pudessem chegar à terra prometida. Mas como que ele ouviu a Deus para que ficassem fazendo voltas ali até que chegasse o momento certo? Santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Josué se santificava, Josué se preocupava em andar na presença de Deus, assim como Moisés. Então tudo que Deus derramou sobre Moisés, Deus derramou sobre Josué. Deus está falando, o que eu fiz com Moisés, eu farei contigo, porque Moisés era comigo e tu também é comigo. Então o que eu fiz com ele, eu farei contigo. Amém? Que palavra tremenda para essa madrugada, hein, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus abençoe a cada um que entrou aí, que está assistindo, que vai assistir. Quem chegou agora aí, eu vou deixar aqui no feed, volta ali no comecinho do vídeo, que vale a pena. Essa palavra aí impactou muito o meu coração. Amém? Que Deus abençoe a todos. É tudo para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, porque Deus é a nossa salvação.